Eu lerei apenas um verso com os irmãos deste salmo impressionante de Davi, salmo de número 143, o verso de número 8. Convido os irmãos, mesmo que você tenha tradução diferente da minha, vamos ler juntos esta porção. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Que súplica, não é verdade, meus irmãos? Que súplica. Mostra-me na manhã deste dia o caminho por onde devo andar e faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Se não for pela graça, meus irmãos, nós sempre estaremos servindo ao Senhor através de dor, e isso não é bom. É bom servi-lo e adorá-lo na beleza da santidade dele. Curve a sua fronte, vamos orar nessa hora. Papai querido, muito melhor do que a água que tira as remelas dos nossos olhos, muito melhor do que uma xícara de café, muito melhor, ó Deus, do que contemplar um dia bonito, é sermos renovados pelo Senhor, visitados pelo Senhor, encontrados por tua graça. É isso que nos basta, Senhor. Graça, verdade, beleza em movimento. E na manhã desse dia não somos nós que viemos ao encontro do Senhor. Todas as manhãs as tuas misericórdias se fazem frescas sobre nós, porque tu mesmo é que se encontra conosco. E preparastes este ambiente, lugar, para que pudéssemos, ó Deus, então sermos encontrados em Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Senhor dos senhores, Rei dos reis. A Ele, ó Deus, nós prestamos honra, glória e tributamos louvor, pois Ele é digno de toda a nossa adoração. E na manhã desse dia, ó Deus, nos quedamos ante o escabelo dos teus pés, para te adorar, bendizer o teu nome, para enchermos os nossos corações com as verdades que o Senhor tem a nos mostrar. Por isso te pedimos pela vida do teu servo, o reverendo Igor, que o Senhor, ó Deus, o use poderosamente e assista-nos, para que todos nós deixemos de ser impostores e passemos a ser embaixadores do teu reino. É o que te suplicamos, graça sobre graça, na manhã desse dia, no nome e por amor de Jesus Cristo, amém. 350 é o hino. Vamos ficar, meus irmãos, em pé, cantaremos este hino, e a nossa irmã Edel e Ruth estão com a palavra. Vivifica,
graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, podem assentar, por favor. Bem, nós estamos hoje, o Departamento de Missões, em conferência missionária e trazendo notícias do mundo, da realidade da igreja em todo o mundo. Está conosco o pastor Igor. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Ele e a esposa Pamela e os lindos filhos. Isso, o Davi já está se apresentando, a Alice também. E a Esther. Fica em pé para a gente, para conhecer vocês, por favor. Pode sentar, Deus abençoe, obrigada mesmo. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, tá, pastor? Com certeza não, mas é Tonkoyong, né? Que significa Unidos para proclamar a glória de Deus na Indonésia. Deus os chamou, Deus os convocou, Deus os está preparando e nos usará para que eles cheguem na Indonésia para levar a palavra de Deus, o Evangelho da paz, a verdade do Santo Espírito de Deus, aquele povo que ainda não conhece ou conhece em parte. Nesse momento também eu tenho uma palavra de gratidão a Deus pela vida da Melissa, da Kelly, da Ivanice, da Yasmin e da Juliana Gripe, que estiveram preparando essas bandeirinhas, estiveram preparando o informativo, e a minha fiel escudeira Rutinha, que realmente eu tenho tido muitas atividades e ela realmente tem sido meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda, para que as coisas do departamento de missões fluem, tá? A nossa irmã Cláudia, que pertence ao departamento, ela está em viagem no momento, por isso ela não está aqui conosco, tá? E para passar a palavra ao pastor Igor, eu preciso falar uma coisa que eu entendo que nós, como Igreja do Senhor Jesus Ocidental, precisamos dedicar nesse momento um tempo de oração pelo Afeganistão. Não tem como a gente passar sobre isso, falar sobre missões e não orar por eles. Salmo 23, um dos textos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não consigo conceber, eu acredito que cada um de nós não consegue, talvez conceber sim, mas não sentir a dor da perda, a dor da separação daquelas mães que estão ficando separadas dos seus filhos, aqueles maridos que se foram, filhos que se foram. Então, nós precisamos, sim, orar, dedicar tempo nesse momento pelo país, pela realidade do Afeganistão, para que Deus levante Déboras, levante mulheres corajosas, cristãs. Eu sei que é um regime inadmissível porque a gente não tem noção da crueldade, mas nós precisamos orar pelos que ficaram lá, para Deus guardá-los, sustentá-los e que eles não percam a fé. E nesse momento eu vou pedir a Ruth que ore por isso, e na sequência o pastor Igor está com a palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque podemos nos reunir nesta manhã aqui em Tua casa, Pai, ouvir a Tua palavra, estarmos juntos. E agora queremos clamar por aqueles que não têm esse privilégio, Pai, que tantos cristãos que sofrem perseguição por servir o Teu nome, por Te seguir. Sabemos que eles são bem-aventurados pela Tua palavra
E pedimos que o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, conforte os corações desses irmãos, Pai, que estão tão longe no Afeganistão, que o Senhor possa proteger, Pai, e dar sempre a confiança e a certeza da fé na salvação que temos em Cristo. Pedimos que o Senhor abençoe a vida do pastor Igor, que fale aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz aos irmãos, um ótimo dia, é um prazer estar aqui com os irmãos compartilhando um pouco do Evangelho, compartilhando um pouco do que Deus tem feito na Indonésia. Sobre o nosso projeto, especificamente, nós vamos falar mais à noite, tá? Eu queria pensar com os irmãos algo que vem antes do projeto, algo que incomoda a minha vida, um problema que incomoda a minha vida e que faz com que a gente vá para a Indonésia. Eu queria que a gente pudesse passar ali, a história do mundo já está ali. Eu tenho esse nome porque vai trabalhar bastante sobre a nossa cosmovisão, sobre o que a gente pensa realmente, o que é a história do mundo, por que nós estamos aqui hoje, tá? Eu gostaria que a gente pudesse participar e conversar um pouco sobre isso, ok? Vamos orar antes? Vamos orar para que o Senhor possa cuidar de nós. Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor e clamamos, Senhor, para que a Tua mão poderosa, Senhor Deus, seja o nosso guia neste momento. Clamando, Senhor Deus, para que em nome de Jesus possamos entender a Tua mensagem, entender por que estamos aqui e entender, Senhor Deus, que somos chamados, Senhor, para algo muito maior do que imaginamos. Clamamos, Senhor Deus, fale aos nossos corações neste período de escola dominical, em nome do Seu Filho Jesus, amém. Amém. Vou passar o primeiro slide, colocar uma figura. Se eu apresentar essa figura para os irmãos e dizer para vocês, conta para mim o que está acontecendo ali. Vocês sabem me falar o que está acontecendo ali? Qual que é a ideia? Pode falar, não precisa. Qual que é a história que está por detrás dessa imagem? Alguém quer arriscar? Pode falar. Oi? De Elias? Vamos lá, o que mais? Meu filho já está. Filho, não dá spoiler não. Vamos lá, o que mais? Você fala assim, conta para mim essa história através dessa figura. Você saberia contar? Não? Ninguém quer arriscar? Repete para mim, por favor. Uma raposa. Tá. Pode colocar o outro para mim, por favor? A outra imagem. Aí, ó. Ajuda um pouco? Ela sabe? Então, ó, não fala. As crianças sabem. Isso.
Vou contar essa história. Na floresta, estava tendo muita fome na floresta. E o corvo, que consegue voar grandes distâncias, voando ali longe, encontrou uma casa, e na janela da casa tinha um queijo que estava ali parado, sendo curado. E ela pegou esse pedaço de queijo, voltou para a floresta para comer. Primeira imagem. Só que a raposa, muito esperta, chegou para o corvo e falou assim: corvo, fiquei sabendo aqui que você tem uma voz tão linda nessa floresta. Fala que você, para cantar, é a coisa mais linda que tem. E o corvo se encheu de si, cada vez com o elogio da raposa. E a raposa chega para o corvo e fala assim: canta para mim, eu quero ouvir o seu cantar. E quando a raposa começa a cantar, o queijo cai da boca do corvo, a raposa pega o queijo, vai embora e come. Aí tem a moral da história: cuidado com aqueles que te bajulam. Você percebeu que se eu te mostrar duas imagens, você não vai saber o que está acontecendo? Mas se eu te conto uma história maior, uma história, ela vai dar sentido a essas imagens. Vou te contar uma outra. Eu vou pedir para você subir até o nome, não mostrar os nomes, tá? Pode, né, para baixo. Não mostre os nomes. Pode subir mais um pouquinho. Mais, aí. Aqui são dois tipos de pessoas. O primeiro diz assim, que essa pessoa tem dificuldade de acordar, faz cursinho, tenta impressionar, tem horário para voltar para casa, gosta de lanchonete, anda de bicicleta, tem 16 anos e faz aula de inglês. Se eu te falar assim, perguntar quem que é essa pessoa, você vai falar: pode ser qualquer adolescente aí, né? Aí eu te conto um outro tipo de pessoa que continua. Essa pessoa põe para baixo, acorda cedo, ela acha um boyzinho engraçado, gosta de cinema cult, anda de moto, faz medicina, fala alemão, gosta de bandeira, de Bauhaus, Van Gogh, Mutantes, Caetano, Rambo. Se eu te falar quem é essa pessoa, faz de conta que você não viu quem é. Pode falar também, pode ser qualquer pessoa. Mas se eu te falar quem são, pode subir. Eduardo e Mônica. Você vai lembrar do quê? De uma banda dos anos 90, 80, 90, que fez grande sucesso, que há poucos anos atrás, essa música fez 25 anos, e uma telefonia móvel fez uma propaganda, um clipe dessa música. O que está acontecendo? Uma história maior traz sentido a pequenas histórias. Estão caminhando comigo? Beleza, vamos seguir. Olha só o que um autor chamado Michael Gorin vai dizer sobre isso. Ele não vai falar sobre Eduardo e Mônica, ele usa essa história com outro casal, tá? Então eu mudei aqui para Eduardo e Mônica. Mas ele diz assim: Eduardo precisa saber algo sobre o contexto da vida de Mônica, a fim de entender o que é importante para ela. Do mesmo modo, precisamos de uma grande história como pano de fundo se quisermos entender a nós mesmos e o mundo que nos encontramos. Nós precisamos de uma grande história se nós quisermos entender a nós mesmos e o mundo a que nos encontramos. Experiências individuais fazem sentido e adquirem significado somente se vistas num contexto ou na estrutura de uma história que acreditamos ser verdadeira. O que ele está dizendo aqui? O fato de você vir à igreja hoje, você encontra sentido e significado disso se você tem uma história maior que você acredita ser a verdadeira. E isso é você ir trabalhar, acordar cedo para trabalhar, ir para a escola, fazer compra, conversar com alguém. Isso só ganha sentido e significado para você se você tem uma história maior que você acredita ser verdadeira.
Isso ele conta que essa história é a história verdadeira do mundo. Cada episódio de histórias de nossa vida se encontra ali. Ok? Pode passar. Eu queria uma ajuda de vocês. Se eu chegar para você e falar assim, o que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? Transgressão da lei. Que mais? Tem mais alguma coisa? Ferir o coração de Deus, errar o alvo. E se eu chegar para você e perguntar, o que são direitos humanos? O que são direitos humanos? Conjunto de regras, de leis que é dado por nós. Colocar outra. Um que o pessoal gosta de falar, né? O que é dízimo? O que é o dízimo? O que a gente está fazendo aqui? Quando a gente trabalha muito essas áreas passadas, nós somos. Alguém já viu aquele filme Todo Poderoso com Jim Carrey, que ele encontra com Deus lá e Deus aperta um botão lá e vem um arquivo grande da vida dele? O que a gente está fazendo é basicamente isso. Quando eu falo o que é o pecado, você abre a gaveta de pecado da sua cabeça, do arquivo, vai folhando, pecado. Aí você vai lembrar de uma aula da escola dominical, você vai lembrar de um momento da sua vida, de um pecado que às vezes até você tem que pedir perdão e esqueceu. Mas quando eu chego para você e falo assim, o que são direitos humanos? Você fecha a gaveta de pecado, abre o D, vai lá, D, direitos humanos. Aí você lembra algumas coisas sobre direitos humanos. Coisas que você aprendeu na igreja, coisas que você aprendeu na cultura, na sociedade. E quando eu falo dízimo, você fecha a gaveta dos direitos humanos e abre a gaveta dos dízimos. Aí você olha dízimo. Aí você vai lembrar do trízimo, você vai lembrar algo da aula, você vai lembrar, tem que dar o dízimo esse mês que vem, e assim por diante. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando essas pequenas ideias e estamos fragmentando ela dentro da nossa cabeça. A gente está fazendo isso. O fato de você abrir uma gaveta, fechar uma gaveta, mudar de assunto, você está fragmentando algo. Se eu disser para alguém que tem um pensamento longe do nosso, que não é cristão, que tem um pensamento que é feminista, por exemplo, que fala assim, o que é submissão? Ela vai ter uma ideia, ela vai abrir a gaveta de submissão, vai ver e vai falar o que é. Se eu perguntar para qualquer um de nós aqui, vai ter uma ideia às vezes completamente diferente do que essa pessoa diz. Se eu falar para um ateu o que é dízimo, ele vai ter uma ideia completamente do que é, a nossa irmã falou, uma regra que nós temos que seguir. O que nós estamos fazendo? Fragmentando algumas ideias. Correto? Pode passar. E isso acontece, esse é o Michael Gorin. Isso acontece com a Bíblia também. Nós fragmentamos a Bíblia. Posso dar alguns exemplos? Você faz devocional normalmente em quais livros? Quando a gente faz devocional, tá? Você usa o quê? Posso citar alguns aqui? Salmos, certo? João, ou colocar os evangelhos, algumas cartas de Paulo, correto? Isaías, que é o evangelho do Antigo Testamento, que facilita. Mas os devocionais que nós fazemos basicamente são em cima desses textos. O que nós estamos fazendo?
fragmentando a Bíblia. Qual é o seu livro favorito da Bíblia? Pode falar aí. Qual é o seu livro favorito? Provérbios, Lamentações. Você nunca vai chegar e falar assim: nossa, como meu livro favorito da Bíblia é Números. Nossa, como eu gosto de ler Números. Aqueles momentos que fala assim: fulano que tinha tantas pessoas, tal povo tinha tantos. Levíticos ainda, que é maravilhoso. Aquela construção do templo que fala, tem que ter tantos côvados, tem que ter feito assim. Nossa, que delícia de ler. Quando chega na genealogia, irmãos, eu gasto tempo orando genealogia. Não é? A gente faz isso? Não, genealogia você olha o primeiro, gerou o primeiro, no último e vamos tocando. Tempo é dinheiro, né? A gente fala. Não é isso, tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. O que a gente está fazendo? A gente fragmenta a palavra do Senhor. A gente escolhe textos para fazer nossas devocionais, a gente escolhe textos gostosos para a gente ler. A gente faz isso. Você não vai fazer devocional, por exemplo, em Juízes capítulo 19, onde conta a história de um levita que esquarteja sua concubina. Às vezes a gente até pula sobre isso, mas está lá. E o que o Michael Gorin vai falar sobre isso? Ele diz assim: quando lemos a Bíblia de um modo fragmentado, tão fragmentado, ignoramos a intenção do seu autor divino e moldar a nossa vida por meio da história que ele conta. Quando a gente fragmenta a Bíblia, quando a gente não entende a Bíblia num todo, a ideia dela num todo, nós não entendemos o que Deus está querendo moldar em nossas vidas e como Ele quer transformar as nossas vidas. E nisso, irmãos, eu vou do que isso envolve com missões. E nisso a gente cria programação missionária, não uma igreja missionária. Estão me entendendo? A gente fragmentou uma parte. A gente cria não uma igreja educadora, uma igreja que quer realmente instruir e agradar, mas a gente cria uma programação para isso. Não é algo do ser da igreja, é algo fragmentado da igreja. Missões se torna isso, um fragmento, não é algo que a igreja respira. Ele continua, pode passar, agora o texto é bem grande. Em outras palavras, a Bíblia nos fornece a história básica de que precisamos a fim de entender o nosso mundo e viver nele, como povo de Deus. Sabemos que uma coisa é confessar a Bíblia como palavra de Deus, mas muitas vezes, outra bem diferente, é saber como interpretar a Bíblia a totalidade da minha vida. É a ideia do que o que você prega é diferente do que você faz. Isso que ele está dizendo. Facilmente pode haver lacuna entre o que dizemos crer com o que vivemos. Se Deus deliberadamente nos deu a Bíblia de forma de uma história, então somente à medida que prestamos atenção nela como história e nos apropriamos dela ativamente como a nossa história, sentiremos o pleno impacto da sua autoridade e iluminação em nossas vidas. A Bíblia é uma história. Deus podia, o Alcorão não, o Alcorão ele chega e dá um monte de regras. Deus podia chegar a falar um monte de regras para você, mas o que Deus faz? Ele conta histórias. Ele mostra o que Ele deseja e os princípios dele através de histórias.
E essas histórias têm que impactar as nossas vidas, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de entender. Pode mudar algumas palavras que eu citei anteriormente. A gente tem que entender que essas palavras todas têm uma conexão, tem algo por detrás, tem uma história maior por detrás que dá sentido a essas palavras. Isso que a gente está falando se chama cosmovisão dentro da teologia. Uma cosmovisão bíblica, cristã. Porque se você pedir para uma outra pessoa que tem uma cosmovisão totalmente diferente, ela vai trazer ideias totalmente diferentes dessa daqui. Só que dentro da cosmovisão, a gente tem que responder algumas perguntas, que é, da onde que eu vim, é o que o mineiro fala, de onde que eu vim, de onde que eu vou, aonde que eu vim, por que estou aqui, como foi criado, o que deu errado, para onde que eu vou. São perguntas que têm que ser respondidas dentro da cosmovisão. E a única que responde plenamente essas perguntas, e que o Gorin fala, e que eu defendo, que eu quero passar isso para vocês, é a cosmovisão cristã bíblica. A única. Pode passar. E nisso, vem duas ideias. Essas mensagens aí eu recebi num grupo de cristãos, um grupo de WhatsApp, que eu falei, meu Deus do céu, isso daí são ideias completamente antibíblicas, que diz assim, uma pessoa mandou dando bom dia, o branco ali, né? Um novo dia é uma página em branco em sua vida, escreva apenas o que vale a pena. Isso que a pessoa está mandando para dizer para você, é um pensamento de Jean-Paul Sartre, um filósofo ateu que não gostava de Deus de jeito nenhum. E ele fala, sua vida é em branco, escolhe, as suas escolhas é que mandam. Só que a ideia dele, como nós temos várias escolhas, várias demandas, as escolhas que nós temos vai nos causar uma ansiedade, nós não vamos saber como agir, porque nós temos tantas escolhas, nós temos uma página em branco para abrir, para escrever, e essa página em branco pode ser escrita de qualquer maneira por você, e por causa disso, nos nossos dias, o aumento de pessoas que acreditam nisso, que não conseguem lidar com as suas escolhas, tem aumentado a depressão, a angústia, a ansiedade, o número de remédios antidepressivos. Por quê? Escolhas. A escolha está na sua mão. E ele continua dizendo, um homem não é outra coisa senão o que ele faz de si mesmo. Humanismo, você é o que você diz que você é, você olha para si e se define. Quando nós olhamos isso daqui, a gente fala assim, não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala quem eu sou, a Bíblia nos mostra que realmente qual é a história do mundo, o que já está sendo escrita, e isso a gente precisa cuidar da nossa vida. Não sou eu que estou escrevendo a história do mundo, Deus já escreveu, e por Ele já escrever, Ele... Som, aí. Por Ele já ter escrito, Ele nos convida a participar de algo que Ele já fez. Isso é muito importante a gente entender isso. A história do mundo não é escrita por mim, por você, não é escrita pela humanidade. Deus escreveu. Irmãos, isso tira um peso gigantesco das nossas costas. Gigantesco. E pensando nisso, o Gorin, pensando como a história de narrativa, a Bíblia é uma história, ele divide a Bíblia em 6 atos. Ele entende como se fosse uma peça de teatro,
que trabalha com dramas, com atos, na verdade. Ele entende a Bíblia como o drama das Escrituras. Esse é um pensamento não somente dele, tem vários autores que trabalham assim, a Bíblia como um drama das Escrituras, e divide em atos. Eu nunca fui no teatro, então eu não sei o que é. Eu prefiro falar de filme, como a Bíblia fosse um filme. O filme é mais próximo da gente. Então imagina num filme, os passos, os atos dentro de um filme. Pode mudar, ele vai dividir isso em 6 atos. Isso não tem nada a ver com o pensamento pré-milenista de dispensações, tá? São atos para entender melhor a Bíblia. O primeiro ato é que Deus estabelece seu reino, criação. O segundo ato, a rebelião do reino, queda. Terceiro ato, o rei escolhe Israel, redenção iniciada. Quarto ato, a vinda do rei, redenção realizada. Quinto ato, propagando a notícia do rei, a missão da igreja. E o sexto ato, a volta do rei, redenção concluída. Pergunta que eu quero fazer para os irmãos: em qual ato nós estamos? Vamos lá, bem forte. 5. Ato 5. Propagando a mensagem do rei. Redenção concluída. Eu fiz toda essa história para a gente ler o nosso texto, que é Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo aqui, ele escreve de uma maneira fantástica o livro de Romanos. A gente entende o livro de Romanos, muitas vezes, como um livro de teologia sistemática, né? Eu aprendi muito assim no seminário, o livro de Romanos é um livro de teologia sistemática. O Paulo vai trabalhar várias ideias da teologia sistemática. Mas algo bem interessante, Paulo trabalha, mas de uma maneira também que ele entende toda a história bíblica. Se você ler com calma o livro de Romanos, eu recomendo você ler na sua casa depois, você vai encontrar todos esses atos no livro de Romanos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Paulo vai falar sobre queda, Paulo vai falar sobre a criação, Paulo vai falar sobre Israel. Paulo vai trabalhar em todo o livro de Romanos esses atos. Todo. Por que isso? Porque Paulo, ele está querendo ir para a Espanha. Então ele escreve para a igreja de Roma e fala assim: eu quero que vocês me enviem para a Espanha. E algo interessante, quando a gente fala sobre missões, e o missionário vai apresentar para a igreja o seu projeto, o que ele vai fazer, ele sempre coloca a sua biografia, ele vai colocar os problemas da região, ele sempre vai fazer esse movimento, né, de apresentação. Paulo aqui, ele age completamente diferente. Paulo, ele não se apresenta. Paulo, ele não fala das dificuldades da Espanha. Paulo, em Romanos, ele diz: eu quero ir para a Espanha, eu quero que vocês me enviem, e o que eu estou escrevendo para vocês é o que eu acredito, qual é a minha profissão de fé, o que eu vou pregar lá. Eu vou pregar isso. Eu vou pregar essa história do mundo.
É isso que eu vou pregar lá. E o que é interessante, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, e eu gosto muito dessa analogia, é como se fosse uma parede, algo fixo, algo que não se move, algo que está ali, que é estrutural, que não tem como você retirar, que é a teoria. Paulo, de 1 a 11 é teoria pura do que ele ia pregar. Então é algo fixo. Capítulo 12, versos 1 e 2, eu coloco ali como se fosse a dobradiça. Como se fosse a dobradiça de uma porta, é o que vai movimentar a porta. O capítulo 12, verso 3 em diante, até o seu final, é como se fosse a porta, é algo que vai movimentar. Por quê? O capítulo 12, do 3 em diante, é a prática do que ele falou anteriormente. É como ele vai viver. Diante do que ele prega, diante do que ele acredita, da sua profissão de fé, ele vive dessa maneira. 12, verso 3 em diante. Isso é interessante porque no verso 1 do capítulo 12, ele começa na nossa linguagem com um rogo-vos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno, né? Esse rogo-vos é uma conjunção. O que é a conjunção? Ele liga uma ideia anterior com o que vai vir a seguir. Então, do capítulo 1 ao 11, é algo fixo, é algo que não se mexe, é algo que ele acredita. Do capítulo 12, verso 3 em diante, é a porta, é a maneira que ele vai se movimentar no mundo, é como ele vai conversar com o mundo, com base no que ele acredita atrás. Nisso vem o nosso texto. Porque o que Paulo faz aqui? Paulo, ele escreve de uma maneira linda esses versos. Ele mostra para nós aqui, nesses versos, que o pensamento humanista que nós temos, e isso é presente dentro da igreja, isso eu já falei várias vezes, tá? E às vezes a gente fala eu vou na igreja buscar a minha bênção, Deus tem que resolver os meus problemas, ou chega no final, nossa, hoje o culto não foi legal, não gostei, não fluiu. Paulo está mostrando aqui para nós que esse pensamento é totalmente contrário ao que a Bíblia nos mostra, a história do mundo. Paulo vai dizer que essa história do mundo, ela é escrita com um objetivo somente, que é a glória de Deus. Existe um objetivo de toda essa história, de tudo que a gente falou, ser feito, que é a glória de Deus. Qual que é a nossa primeira pergunta dentro do catecismo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando Paulo olha para essa história do mundo, essa história dá sentido à sua vida, e ele fica maravilhado com isso. Ele faz algo que nunca tinha feito anteriormente. Ele mostra de uma maneira poética uma maneira poética, e faz com que o intelecto desça para o seu coração. Todo o intelecto que ele tinha do capítulo 1 ao 11, nesse final, esse intelecto desce ao seu coração, que renduda glórias a ele, a Deus. E ele entende de uma maneira tão profunda, tão maravilhosa, que alguns textos que ele cita aqui, ó profundidade, quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem foi seu conselheiro, ele busca não de algo perto dele, mas ele vai buscar lá de Isaías, lá de Jó, porque ele entende que a mensagem do Evangelho, ela é única, desde o início, desde Gênesis capítulo 1, o foco de Deus, para que toda a criação glorifique. Esse é o foco dele. Só que veio a queda. E o que Deus está formando então? Deus, o tempo todo, está formando um povo que o glorifique. Porque Deus deseja isso. Deus deseja ser glorificado por toda a criação. João capítulo 12, Jesus vai dizer isso.
Quando Jesus está orando, e ele tem o encontro, e os gregos chegam para os discípulos, né, e falam assim: nós queremos ver a Cristo. E Jesus tem um momento que os discípulos chegam e falam para ele: tem uns gregos querendo conhecer o Senhor, os gentios. E Jesus olha para Deus e diz algo interessante. Ele fala assim: agora é chegada a hora. E ele faz uma oração: Deus, glorifica o seu filho, para que o seu filho o glorifique. João capítulo 12. E o que Deus responde? Eu já fiz. O foco de Deus o tempo todo é a sua glória. Quando Deus chega para Moisés, e glorificar a Deus envolve quem Ele é, o que Ele faz e o nome dEle. Quando Deus chega para Moisés e fala assim: olha, o seu povo, Moisés, está adorando a um bezerro lá. E Moisés começa a interceder pelo seu povo, e Deus chega e fala: não vou com vocês. O que Moisés fala para Deus é algo fantástico, porque ele não chega para Deus e fala assim: Deus, olha seu povo, me perdoa, é um povo coitado, tenha misericórdia do seu povo. Ele não faz isso. Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, o que as outras nações vão dizer do Senhor? Como é que vai ser o nome do Senhor, a fama do Senhor por todas as nações? Porque o Senhor tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Como é que fica o Senhor? Como é que fica a glória do Senhor? O que os outros povos vão dizer do Senhor? Por quê? O propósito de Deus é a sua glória. O propósito de Deus é a sua glória. Diante disso, Paulo, de uma maneira fantástica, ele traduz isso em 3 estrofes. O verso 33 é uma estrofe, o verso 34 e 35, uma segunda estrofe, e o verso 36, uma terceira estrofe. Olha só que interessante. John Piper, um dos autores que eu gosto, ele diz em um dos seus livros sobre essa questão de missões. E relacionado à glória de Deus. Ele diz assim: as missões não são o alvo supremo da igreja. A adoração é. As missões existem para existir a adoração, pois Deus é o fim e não o homem. Quando esta era acabar e os incontáveis de milhões de redimidos se prostrarem diante do trono de Deus, as missões não mais existirão. Elas são uma necessidade temporal, mas a adoração permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e o alvo das missões. Por que nós fazemos missões? Por que eu e minha família vamos para a Indonésia? Por que você evangeliza um próximo seu, um parente, um amigo? Por que você faz isso? Por que você se preocupa, por exemplo, com os não alcançados aqui no Brasil? Sabia que os surdos são uma população não alcançada no Brasil? Apenas 1% se diz cristão. Por que você tem que se preocupar com eles? Por que você se preocupa com os quilombolas lá com a Lígia, em Ubatuba? Por que você se preocupa com um amigo seu do trabalho? Simplesmente porque eles não adoram a Deus. E o nosso Deus merece ser adorado por eles e por todos os povos aqui da terra.
E isso, irmãos, tem que ser algo que incendeia o nosso coração. Isso tem que ser algo presente no nosso coração. E isso vai fazer com que a igreja não apenas fragmente missões, mas que seja algo do sangue, algo que percorre as veias, porque ela se incomoda quando uma pessoa não adora a Deus. Esse é o foco do livro de Romanos, e esse é o foco do que Paulo fez aqui. Ele está trabalhando de uma maneira grandiosa e maravilhosa. Ele pega a história dele, a história bíblica, a história do mundo todo, e para e fala assim: meu Deus, a única coisa que deve acontecer agora é a adoração. Porque quem imaginou fazer tudo o que fez? Quem imaginou agir dessa maneira e solucionar o problema que nós temos com a morte dessa maneira? Ninguém, somente Deus. Por isso ele merece a adoração, porque todas as coisas é feita por causa dele, por meio dele, para ele, e a ele então glória eterna. Paulo então ele olha diante disso tudo e fala para a igreja de Roma no capítulo 15: olha, eu tenho que pregar o evangelho onde não foi pregado, para não fundamentar o que eu prego em fundamentos alheios, desculpa a redundância, mas não, eu não posso pregar onde outros pregam, eu preciso pregar na Espanha, onde ninguém conhece esse Deus maravilhoso. Eu queria trazer alguns dados aqui para vocês, dados que nos preocupam. Existem no mundo cerca de 7,8 bilhões de pessoas, muita gente. Dessas 7,8 bilhões de pessoas, cerca de 3,27 bilhões são povos não alcançados. Pessoas que vão viver a sua vida toda e não vão conhecer a Deus. Vão viver 80, 90 anos e não conhecerão a Deus. Nem ao menos conhecer o que é um cristão. 3,7 bilhões de pessoas. Cerca de 41,8% da população. Dentre esses grupos, um dos maiores grupos é o povo muçulmano. A grande maioria do povo muçulmano não conhece. A gente fala povo muçulmano, a gente pensa em terrorista. Afeganistão, Talibã e outros, né? Está muito em voga nos nossos dias. Mas isso é cerca de 1% do povo muçulmano é assim. O povo muçulmano é simples. É um povo simples. Um povo que, em grande maioria, são analfabetos. Qual que é o maior país muçulmano do mundo? Vocês sabem? Não? Indonésia. Maior país muçulmano do mundo. Cerca de 270 milhões de muçulmanos. A gente pensa, às vezes, sempre um país ali da Arábia, né? Não, a Indonésia. Mais de 80% da população é muçulmana. Povos não alcançados ali. E o que me move lá? O que me move a ir para lá? O que me move? E o que tem que mover a igreja em fazer missões? Em evangelismo? O que é? A glória de Deus. Existem povos lá, existem pessoas lá que não glorificam a Deus. E isso me incomoda profundamente. Porque eu vejo a história do mundo que dá sentido para a minha vida, e eu vejo pessoas que buscam sentido em tantas outras coisas, que estão tentando escrever a sua própria história,
que buscam sentido em dinheiro, em deuses, em Alá, em tantas outras, e não na história real do mundo. Não na história que nos faz aqui hoje, estar aqui hoje, para aprender e adorar a esse Deus tão maravilhoso. E isso me incomoda. Por isso que nós vamos para lá. Depois eu vou dizer à noite por que Goto Hoyong, tá? Em primeira mão, vou apresentar o logo do projeto, tá? O que significa o logo. Vocês vão ser a primeira igreja a ver o logo. Vocês receberam? Recebeu o que eu mandei? Recebeu? O que a gente fez? A gente tem alguns parceiros já de longas datas. E antes de apresentar o logo para a igreja, em mídias, e fazer o Instagram, e fazer tudo que tem do logo, a gente, em agradecimento a esses parceiros, as pessoas que estão caminhando com a gente, que estão orando com a gente, que conhecem a nossa vida, a gente escreveu uma carta à mão, contando essa história, contando como foi esse encontro, desde quando ela está fazendo parte. A gente escreveu essa história, escreveu o significado do logo, escrevemos porquê do nome e enviamos via correio. E vou te falar, foram mensagens surpreendentes que a gente teve. Teve pastor conhecido meu lá de Curitiba que falou assim: cara, você nem imagina o quanto que é especial isso que você fez, quanto que eu me senti especial. Por quê? Faz tanto tempo que eu não recebo uma carta, cara, pelo correio, escrita à mão para a gente. E eu fiz como se fosse sabe quando a gente recebe mala direta de cartão? Vem o cartão que vem todo embrulhadinho, a gente fez isso. A gente colocou uma foto da nossa família. Oi? Foi via correio. A gente fez colocou a foto da nossa família e fez uma embalagem com o logo. Então a pessoa retira a nossa foto e no fundo aparece o nosso logo. Fala: você, por agradecimento a essa caminhada, a vocês estarem juntos, vocês estão sendo os primeiros a verem o logo do projeto. Então, a gente fez tudo isso e agora chegou o momento de apresentar para as igrejas. Então vocês serão a primeira igreja a conhecer o logo, porque o nome, o que tem significado, como isso vai trabalhar no nosso pensamento do que é a igreja e como pregação do Evangelho. Mas tenha em foco do quê? Por que nós fazemos missões? Por que nós fazemos missões? Porque o nosso Deus não é glorificado por todos os povos. E isso tem que me incomodar. Quando eu entendo toda a história bíblica, toda a ideia bíblica, eu entendo que Deus está formando um povo para que o glorifique. E dentro dessa história bíblica, nós temos momentos felizes, mas temos, como eu preguei uma vez, histórias de terror, como é o livro de Juízes. Como eu preguei em Juízes, falei, o livro de Juízes é quando Deus foca e fala assim: aqui é a nossa história de terror. O que acontece quando o homem vive de acordo com os seus desejos e seus prazeres. A temática de Juízes é isso. Então nós temos momentos felizes, livros maravilhosos que tocam o nosso coração, mas temos livros de terror. Temos livros que falam assim: o que esse autor está querendo dizer? Você acaba de ler o livro de Eclesiastes, você fica: e aí, Salomão? Você falou, resumiu no final, mas como é que acaba? Você fica com um ponto de interrogação, né? Até tem um autor, um pastor, que ele escreveu, deu um título do livro como Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Temos isso. Por quê? Deus resolve escrever histórias, mas a temática toda da história é: Deus está formando um povo que o glorifique. E pensando assim, a ação de Deus na Indonésia já está sendo feita por Ele.
O que Ele está fazendo é me chamando, falando: venha participar do que eu já estou fazendo. E não somente a minha família, mas as igrejas aqui do Brasil. Igreja IPT de Taubaté, venha participar do que eu já estou fazendo na Indonésia. Venha ver como o povo, como eu estou fazendo com que o povo da Indonésia me glorifique. E não somente lá, no Afeganistão, no Iraque, próximo a nós, venha participar. Daquele seu amigo próximo, venha ver o que eu estou fazendo na vida desse seu amigo para que ele me glorifique. Ele está te chamando para participar, porque a ação é dele, não é minha. Eu sou convidado a participar de algo que ele já está fazendo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é fantástico. Aí eu entendo que evangelismo e missões não são eventos, mas é algo do ser da igreja, porque envolve adoração. E a igreja é um povo de Deus que se reúne para adorar a Deus. Espero que tenha sido claro, tenham gostado, mas essa é a base da nossa ida para a Indonésia, a adoração a Deus, e isso nos incomoda, e isso tem que nos incomodar. Que Deus abençoe, e à noite falaremos mais um pouco sobre missões, sobre o que Deus tem feito naquele povo, ok? Deus abençoe.